pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Só até aqui. Amém? Amém. Quando você chegar em casa, se tiver uma Bíblia e puder, tenta ler a oração que Salomão vai fazer a seguir. Aqui em 2 Crônicas 6 em diante. Ele faz uma oração que vai até o versículo 42. E nós podemos ver muitas coisas aqui. Salomão começa aqui dizendo: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor. Isso aconteceu logo após Salomão ter construído o primeiro templo lá em Jerusalém. Salomão construiu o primeiro templo. Davi é que foi o idealizador, ele quis construir. Mas só que Davi era um homem de guerra. E ele já tinha matado muita gente na guerra. As mãos estavam cheias de sangue. Então Deus disse: você não vai construir o templo não, Davi, por causa disso. O seu filho Salomão vai construir. Salomão construiu um templo magnífico. E aqui nós vemos que depois que ele constrói, ele chama o povo, aí ele faz uma plataforma, e tem até as medidas da plataforma, e dá para ver que ela era quadrada. 5 côvados. O que é um côvado? É a distância, a ponta do dedo ao cotovelo aqui. São mais ou menos 50 centímetros. Então, naquela época se media assim. Então, 5 côvados vai dar mais ou menos 2,5 metros. 2,5 metros, né? 2,5 metros. 2,5 metros de largura, de comprimento, e 3 côvados de altura. Ou seja, a plataforma de 1,5 metro, mais ou menos assim. Ele subiu nela diante do povo, dobrou o joelho, estendeu as mãos para o céu. E ficou ali e fez uma longa oração. Uma longa oração. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz questão de dizer na oração, é que Deus não iria habitar naquele templo. E isso é importante nós sabermos por quê? Porque tem muita gente hoje que diz assim: eu não vou em igreja nenhuma. Mas por quê? Eu não vou porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem esse ensinamento na internet, correndo pela internet. Tem muitos aí dizendo: não, você não precisa ir no templo, você não precisa ir de uma igreja, numa casa de oração. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah tá, então só porque Deus não habita em templos por mãos humanas, nós não precisamos ir numa casa de oração. Será que isso está certo? Não, está errado. Porque desde o primeiro dia, Salomão e o povo de Israel sabiam que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas. E a razão é simples, é que Deus é maior que o templo. Jesus disse: eis aqui está quem é maior que o templo. Jesus é maior que o templo, Deus é maior que o templo. E nós sabemos o lugar que Deus habita. Ele habita na onde? Nas alturas. Ele disse: eu habito no alto e santo lugar. Eu habito no alto e santo lugar. E aqui, nessa oração de Salomão, se nós observarmos, várias vezes Salomão vai dizer que Deus não habita naquele templo. Aí ele diz aqui, por exemplo, no versículo 18: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Está vendo? Então ele fala: ó, os céus não te podem conter, essa casa que eu tenho feito aqui não te cabe, o Senhor não vai habitar aqui. Mas ele diz aqui: que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre essa casa, sobre o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo orar nesse lugar. Ou seja, Deus não iria habitar ali, mas Deus iria colocar o nome dele naquela casa. Aí cá no final diz aqui: e todo o povo consagraram a casa de Deus. Ou seja, Deus não habitaria ali, mas a casa era de Deus. É a mesma coisa que acontece aqui.
A casa aqui não é do só Adão? Mas ele habita aqui? Não, mas a casa é dele. Não é? A casa é do só Adão. Então aquele templo, Deus não habitava ali. Deus não habitava ali. Mas a casa era dele. Hoje não tem esse templo mais, lá em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. É o lugar onde Deus habita. Ele quer habitar dentro do seu corpo. É o corpo mesmo. Ele quer habitar dentro do seu corpo. Tem muitas pessoas aí que são habitadas por demônios. E às vezes por mais de um demônio. Mas o corpo da pessoa é um templo de Deus. Deus quer habitar aqui dentro. Aí Deus habita num alto e sublime lugar, como está escrito aqui em Isaías 57. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Isaías 57. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então agora... A Tati endoidou. Já saiu. Um besouro, né? Besouro, obrigado. Só tá com a vista boa, enxergar um besouro aqui nessa calça preta. A vista é boa, não vai precisar usar óculos nunca. Chega bem, só. Né? Mas eu... Olha só, Deus habita no alto e sublime lugar. Mas tem um lugar que ele habita, é dentro daquela pessoa que se entristece por reconhecer que é pecadora. Amém? Amém. Só é templo de Deus, Deus só mora dentro de quem reconhece que é pecador, pede perdão, se arrepende, se contrista. Ó, o dia que a pessoa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o dia que a pessoa, ela para, e o Espírito Santo convence ela que ela é pecadora, ela fica desesperada. Ela chora, ela desespera. Ela quer apagar o passado de todo jeito. Quando a pessoa reconhece, ela sente aquele peso. Aí ela, meu Deus, me perdoa. Me lava do meu passado, Senhor. Me lava, Senhor, do meu passado. Aí Deus, ele vem e lava no sangue dele. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí ele perdoa, tira a culpa, as acusações. Ele faz a pessoa ver que ele a perdoou. A pessoa passa a andar em novidade de vida. Aí Deus habita com ela também, dentro dela. Amém? Graças a Deus. Eu já passei por isso. Eu já errei muito na minha vida. Amém? Eu só não falo aqui porque para quê? Para quê? Qual o resultado de eu ficar contando os meus pecados aí do passado? O que eu vou conseguir com isso? Mas eu sou pecador. Falho, pecador. Mas só que a hora que o Espírito Santo me mostrou, que eu parei, eu falei, Senhor, eu estou lembrando o que eu fiz. Eu pensava que eu estava certo. Ah, Senhor, não acredito que eu fiz isso. Eu me desesperei. Mas só que Deus me perdoou. Amém? Amém. Sabe quando a gente não nasceu ontem, né? A gente, quando é mais novo, né? Faz coisa errada mesmo. Peca contra Deus e acha que está tudo bem. Mas a hora que a gente encontra o Senhor Jesus, e Ele mostra para a gente os erros da gente, a gente se entristece, a gente vai lá embaixo. Aí, ó, acabou a soberba, acabou o orgulho, né? A gente passa a ver que a gente não é melhor que ninguém, que a gente precisa de Jesus. A gente passa até a tratar melhor as outras pessoas, né? Não é? A gente passa a ter humildade, né? Tem muitas pessoas aí que se acham melhor que todo mundo, desprezam as outras, não é? Não, meus irmãos. Quando a gente é de Deus, a gente se torna igual a Jesus, manso e humilde. A gente fica mais calmo, mais tranquilo. A gente é mais misericordioso.
A gente tem facilidade para perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam. Por quê? Porque a gente precisou do perdão de Deus, Ele nos perdoou, né? A gente passa a ter mais facilidade, passa a ter o coração melhor quando a gente reconhece. Mas isso também é por obra do Espírito Santo também, né? Se o Espírito Santo não convencer, o ser humano fica aí, ó, mata, rouba, prostitui, faz tudo errado e diz, não, estou certo, eu tenho que fazer isso mesmo. Daí, Deus não existe, não. Não é assim? Amém? Amém. Então, resumindo essa palavra para nós fazermos a terceira oração, continua vindo aqui, tá? Isso aqui é um lugar de oração. O nome de Jesus está aqui. Isso aqui representa aquele templo, a casa de Deus. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, ou todas as vezes que nós estivermos aqui, isso aqui é a casa de Deus. Porque nós estamos reunindo aqui para invocar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus.